Meus queridos irmãos, quero vos cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 9, lição da classe dos jovens. A classe dos jovens estão estudando esse primeiro trimestre de 2024, a lição com o título geral é O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, doutrina bíblica com base para uma caminhada cristã vitoriosa, não é? E nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 9, que será ministrada no próximo dia 3, portanto, no primeiro domingo do mês de março, não é? E essa lição ela vem nos trazendo sobre uma temática interessante, não é? E o título da lição é A Doutrina dos Apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Como era a doutrina dos apóstolos? O que tem a ver a doutrina dos apóstolos com o Didaquê, né? E essas e outras questões nós vamos aprender agora, né? O que é apóstolo? Existe apóstolo hoje, nos dias atuais? Então nós vamos aprender agora. Portanto, não perca, não saia daí e já estamos na aula propriamente dita. O texto bíblico em classe aqui, o texto base, em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, portanto são 5 versículos, que diz o texto assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e temiam tudo em comum. Aliás, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. Perseverando unanimemente todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus em caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Para começar, a igreja de hoje não tem nada a ver com esse texto. Essas igrejas que tem por aí não tem nada a ver com esse texto. Esse texto ele é totalmente rechaçado por muitos, não são todos, não quero aqui generalizar, por muitos que se diz a igreja, mas o egoísmo toma conta, não é? Há uns 8 dias atrás, surgiu na rede social aí uma música chamada Evangelho de Fariseu, dos fariseus. A menina estava querendo dizer Evangelho dos hipócritas, em outras palavras, né? Dos egoístas. E aquela moça, ela está de parabéns, e não entendo que ela generalizou, não entendo não. A careta fica na cara de quem faz, ponto. Mas vamos para a nossa lição, tá certo? Vamos para a nossa lição. Qual é o significado do apóstolo? Apóstolo é uma pessoa que foi comissionada, ela foi enviada por alguém, e a palavra apóstolo traduz aí o grego apóstolo, que significa mensageiro ou enviado. Então, o grego apóstolos deriva do verbo apostolém, que significa enviar, remeter, ou, num sentido mais específico, enviar com propósito particular, né? No uso teológico, o termo grego para apóstolo muitas vezes é utilizado para designar como mensageiro, mas com ênfase em quem o enviou. Sobre aspecto, o apóstolo representa aquele que o envia e é investido de autoridade total. Desta forma, ele representa a personalidade e a influência de seu mandatário. A parte do uso cristão em termo também é empregado como no contexto náutico da situação, tá certo? Então, o significado de apóstolo na Bíblia. Na Septuaginta, utiliza-se o grego apóstolo para traduzir a palavra hebraica shalach, e seus derivados, né, seus termos derivados já no Novo Testamento. Esse mesmo termo aparece cerca de 80 vezes, principalmente nos escritos de Paulo e nos escritos de Lucas, ou vice-versa, enfim. Isso significa a palavra apóstolo é aplicada em diferentes contextos
e propósitos. De forma que, no geral, podemos dizer que a palavra é utilizada tanto no sentido mais amplo como no sentido mais estrito da palavra. Apóstolo também é aplicada ao próprio Jesus, ao próprio Senhor Jesus. O objetivo é indicar que ele é enviado por Deus como Salvador do seu povo. Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo 6. Cristo foi enviado para testemunhar, foi enviado para testemunhar do Pai, e dentro dessa proposta, que ele foi enviado para testemunhar do Pai, nós temos, ele veio para fazer as obras e a vontade do Pai. Então, ele revela, ele apresenta o Pai ao mundo. Então, ele se revela ao mundo. Ele veio trazer a vontade do Pai e se revelar ao mundo, conforme João, capítulo 3, no seu versículo número 34, João, capítulo 5, versículo 37 a 47, e também João 7, versículo 28, verso de número 29, e João 8, 42. O significado mais amplo dessa palavra, da palavra apóstolo, dentro do sentido mais amplo, o termo apóstolo simplesmente preserva o significado primário. Nós temos, eu estou usando esse material aqui, interessantíssimo, na sua página de número 238 a seguir, nós temos todas as informações, tá certo? Muito bem, a enciclopédia de Russell Norman Champlin. Eu tenho outros materiais aqui, a saber, tem o dicionário Vine, está aqui atrás, e tem um dicionário teológico também, do pastor Cláudio Novo de Andrade, que ele é bem sintético, bem simples, mas vem trazendo resultados e informações contundentes. Também tenho usado esse material bastante para essas lições. Então, dentro desse contexto, no sentido mais amplo, por exemplo, no sentido da palavra apóstolo, indica que certas pessoas que foram designadas a representar de alguma forma a causa de Cristo, e assim, assim como que Barnabé, Silas, Apolo, Timóteo, Epafrodito, Adrônico, Júnior, por exemplo, são chamados de apóstolo, e assim sucessivamente. Nós temos uma mulher chamada de apóstola também na Bíblia. Qual é, professor? É Dorcas. Dorcas é chamada de apóstolo, no seu capítulo 9, lá em Atos, Atos capítulo 9. Nesse caso, tais pessoas são denominadas como apóstolo porque elas eram comissionadas, eram enviadas pela igreja para desempenhar alguma tarefa, para a obra de Deus. Muitas vezes, essa tarefa era servir literalmente de mensageiro e representantes da liderança cristã. Embora essa pessoa pudesse exercer diferentes ofícios do ministério, elas não exerciam aí especificamente o ofício de apóstolo, Elas não receberam autoridade delegada pessoalmente do próprio Senhor Jesus e nem cumpriram os requisitos para ocupar o lugar de apóstolo. Aí a pergunta é, hoje tem apóstolo? Não. Hoje não tem mais apóstolo, Não existe mais esse ministério, porque existe um missionário. Se você é missionário, foi enviado pela sua igreja para algum lugar, você é um missionário. E apóstolo, ele ia plantar a igreja, plantador de igreja também, designado assim também. Certo? E o significado estrito dessa palavra, no sentido mais estrito da palavra, é aproximadamente, principalmente, a ideia de posição. Nesse sentido, esta palavra se refere aí exclusivamente a um grupo dos 12 e a Paulo. Esses homens receberam do próprio Senhor Jesus a responsabilidade de lançar os fundamentos da sua igreja. Não é, então, esses apóstolos mequetrefes de hoje. Não existe e ponto. Tá? Não está na Bíblia. São nomenclaturas que se criam, tentando se crescer nas costas dos menos das pessoas que buscam menos informações, diríamos assim, Mas, biblicamente, esse ministério ele não existe mais, porque, primeiro, a característica tinha que ver Jesus, tinha que ter andado com Jesus, tinha que fazer milagres. Então, esses que têm aí
não existe, simples assim, porque não passa por esse crivo, tá? Muito bem. Então, nesse sentido, o apostolado é um ofício instituído por Cristo, que teve um papel essencial nos primeiros anos da igreja cristã. Não é? Então, os apóstolos foram devidamente comissionados, receberam a autoridade necessária para a realização da sua missão. Então, a Bíblia, ela inclusive destaca aqui alguns requisitos para ser apóstolo. Um apóstolo deveria ter sido testemunha ocular de todo o ministério terreno de Jesus, ponto. Tinha que ter acompanhado a sua ressurreição, tinha que ter sido instruído diretamente por Jesus e ter sido investido de autoridade e poder especial para realizar milagres. Então, prodígios e sinais que testemunhavam a legitimidade do evangelho que estava sendo anunciado, né? E ter aí recebido a comissão para exercer o apostolado diretamente da parte de Deus, por meio de Jesus. Atos, capítulo de número 1, versículo 15 a 26, e 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12, 1 e 2, capítulo 15, versículo 7 e 8, e 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 12, e coaduna com Gálatas, capítulo 1. Né? É um papel singular dentro da história da igreja. Pode ser percebido aí a referência acerca da Nova Jerusalém no livro de Apocalipse, onde é dito que a cidade santa possui seus fundamentos e os nomes dos apóstolos. Então, você que se diz apóstolo e se autotitula, você está fazendo besteira. Você é tudo, menos apóstolo, ponto. Certo? Eu creio que está aqui, literalmente. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. Ok? Nós temos aqui alguns nomes característicos dentro dessa listagem da palavra do apóstolo. Qual era o ofício do apóstolo? Era enviado, apostoleu, tudo isso eu já trouxe, né? E assim sucessivamente. Então, na nossa revista aqui, vamos aqui para a revista, ver o que está no primeiro tópico. Nós temos aí, o primeiro tópico, deixa eu ver, nós temos o ensino dos apóstolos era prático. Aí o comentarista trouxe aqui alguns vocábulos do latim, apostolos, do grego e tal, e como eu já disse também, já tudo isso aqui, tá? Então, a doutrina dos apóstolos, por exemplo, Paulo afirma que os crentes em Cristo estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos, não é? Efésios 2, versículo 20. O que é mesmo a doutrina dos apóstolos? Atos 2, versículo 42. Pois a eles foi dada a missão de lançar as bases da doutrina da Igreja de Cristo. No entanto, as duas expressões fazem referência ao ensino dos apóstolos e não aos apóstolos em si, propriamente dito, tá? Então, quando vamos para a nossa lição propriamente dita aqui, nós vamos observar as informações que são contundentes com respeito a essa situação, tá? Então, nós podemos observar o que é a doutrina dos apóstolos. A palavra apóstolo já disse, né? Então, o Evangelho segundo Mateus, por exemplo, é um dos 12, apóstolo original. O Evangelho segundo Marcos foi escrito por Marcos e é mencionado em Atos, né? Como um ocasional associado ao ministério de Paulo. A história da igreja também nos diz que Marcos era um associado de Pedro, né? E seu evangelho é baseado na pregação de Pedro. Então, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, e o Atos do Apóstolo foram também escritos por Lucas, e foi um dos parceiros ministerial de Paulo. Não é a afirmação que eu vou falar aqui agora, mas há quem diga que Lucas escreveu também Hebreus. Isso ninguém bate martelo, são possibilidades remotas, né? Quem fala isso é o senhor, um comentarista chamado George Lard, né? Ele quer trabalhar isso e não tem base não se achamos, né? O escritor aos Hebreus é anônimo, tá? Só a título de conhecimento, se você ouvir alguém falando por aí, né? Você já sabe que já ouviu por aqui, pelo canal Rascunho DBD, e que isso não tem base contextualizada, historiográfica ou coisa assim, tá certo? No segundo subtópico diz assim, a praticidade da doutrina dos apóstolos, né? Dentro dessa visão da praticidade da doutrina dos apóstolos, nós temos aí um aspecto importante,
né, da doutrina que vai nortear, né, esse aspecto prático, embora o ponto de vista teórico fosse fundamental, bem fundamentado, né? E esses ensinos evocam aí a necessidade de prática e que reflete aí a fé genuína. Isso nós vamos ver em Tiago 1, versículo 21, 22, e no Evangelho de João, de 2 João, né? O Evangelho segundo João, aliás, que no Evangelho de Jesus que João escreveu, entendeu? Como dizemos, Evangelho segundo João, né? A doutrina dos apóstolos, conforme eu disse, está embasada num documento chamado Didaquê, né? Em Didaquê quer dizer ensino, reflete as experiências, tradições de diversas né? Comunidades ali do judaísmo antigo, né? E traz a contemporaneidade e da era cristã, de forma que reflete aí também a prática e norma já vivenciada ou observada. Seus ensinos irão orientar e dirigir os caminhos da comunidade cristã primitiva e apresentarão um horizonte de ensinamentos bem amplo, né, sobre o caminho da justiça e da retidão, enfim. Então, dentro dessa visão, desse contexto histórico, os escritos designados brevemente como Didaquê, ou doutrina dos apóstolos, né, ou também conhecido como doutrina dos 12. Né? O que é a doutrina dos apóstolos? Então era o Didaquê, que era conhecido como doutrina dos apóstolos ou doutrina dos 12, que foi descoberto no ano em 1873 por um PH, por Berinius, no caso, na biblioteca de Constantinopla, do patriarca grego de Jerusalém, né? Em um manuscrito de 1056, agora era o Códice 54, no caso, né? E na biblioteca de Gerassolominitana, no caso, ela lá do patriarca grego. E então essa publicação se descobriu no ano 1883 por Harnack, no caso, e em 1884 ele causou uma grande sensação, sempre somente compatível ao achado de Qur'an na época, né? Então esse documento trouxe aí bastante relevância para essas informações. De acordo com José Gonçalves Salvador, não existe nenhuma dúvida que o Didaquê usufruiu a grande influência da popularidade da igreja durante o século II e o século III. Então, existem muitos escritos e documentos que citam que eles fazem referência, né? Que lhe faz referência, e foi um dos possíveis candidatos ao cânon do cristianismo, né? Também alguns escritores do Ocidente e que conheceram aí, como o caso de Justino, Taciano, Teófilo e Lactânio, por exemplo, né? E Lactâncio e Santo Agostinho, né? Tendo esse último aí certamente usado a versão latina do escrito. O Didaquê foi incorporado aí aos seguintes manuais dos cânones da igreja, né? A Didascália, que foi no meado do século III, as ordenanças da igreja apostólica, aproximadamente nos anos 300, né? As constituições apostólicas, né? Dos fins do século IV, e do sumário da doutrina, dos Fides de Niceia, né? Atribuído aí a Anastácio, o Atanásio, aliás, Anastácio não, Atanásio, né? Além de vários outros tratados, né? Para esse mesmo autor, o texto primitivo, escrito em grego, abrangia aí apenas os capítulos 1 a 4, né? 1 a 6, a 5, a 6, aliás, 1 a 6, e o mesmo as suas respectivas passagens do Evangelho de Mateus. Nada mais se sabe dos dois caminhos, né? Verifica-se haver um documento, fonte, por trás do Didaquê, também de Barnabé. Então, esses livros chamados pseudepígrafos, né? Ou também chamado de apócrifos. Nós temos aqui um material interessante sobre essa demanda, né? Aqui, ó. Eu indico
esse material aqui, certo? Muito interessante, de Hans Joseph Huck, né, da editora Loyola, um excelente material para dissecar essas questões que eu estou citando aqui, essas citações aqui. Nós vamos ver primeiro Apocalipse de Tiago, segundo Apocalipse de Tiago, e assim por diante, tá? Muito bem. Então, observando bem essa questão, os primitivos, doutrina em grego, por exemplo, povos primitivos daqueles dias, nós vamos ver que acredita-se que tenha existido um dos primitivos, no caso da doutrina em grego, que tenha sido aí original no espaço de 30 anos, né, até aproximadamente os anos 130 da nossa era. Esse texto original é que formava um conjunto, né, de regras para orientar a vida de neófitos, né, cristão, que foi enriquecido com material de Mateus, de Lucas e etc, né? Então, assim é a doutrina dos apóstolos, que é por esse documento chamado Didaquê, né? E alguns outros escritos bíblicos lhe adicionaram também um manual destinado a auxiliar as igrejas nas práticas das cerimônias evangélicas e em seus deveres para com os obreiros também, tá certo? Então podemos observar muitos dos quais, né, andavam em comunidade cumprindo aí o ministério itinerante, que era no caso os obreiros, né? E chegamos aí aos meados do século II, por volta do ano 130, encontramos aí uma Didaquê ampliada. Isto é, a princípio seria apenas 2 caminhos, o qual também mais tarde se dizia de Mateus, seria acrescentado, né? A parte se refere aí aos capítulos 8, até o capítulo 16, que formava aí o segundo manual e teria sido reunida posteriormente. O 4º capítulo, né, é provável que tenha sido aí parte do primeiro manual. Isso estou falando do Didaquê. É anexado a ele, bem antes do 8º até o 16º, aliás, em sua forma extensa. Então, o Didaquê anterior, no ano de 1500, né, da Era Comum, sendo aí apenas que é a parte mais antiga, que deve datar das últimas décadas do século I, ok? Os acréscimos e interpolações teriam sido feitos dentro de 30 a 50 anos, do ano 80, 90 e no máximo no ano 150, a composição final, por conseguinte aí por ter sido datada em torno de 150. Então esse é o documento chamado Didaquê, que ficou conhecido também dentro do texto grego de uma doutrina judaica tardia, chamada de 2 vias, ok? Que era chamada aí na versão latina antiga, era chamada de Doctrina Apostolorum, que correspondia ao Didaquê 1 até o 6, e também não se apoia no texto cristão do Didaquê, nas concepções paralelas, que se reflete igualmente a literatura sapiencial, bem como nos escritos rabínicos, né? E nos manuais das seitas de Qumran, de Altenec, Steiber, e as inserções das palavras Dial, Tou, Didaquê, Apostolum, ou seja, no título, pela interpolação do texto 1 a 3b e 2:1, ok? E assim sucessivamente. Então, a doutrina recebeu o caráter cristão e eles defenderam que havia de interpolação, tais como os textos cristianizados da doutrina das 2 vias, certo? E assim sucessivamente. Então, esses são documentos precisos da historiografia sobre esses problemas, sobre o Didaquê, e aí nós temos os problemas à luz do Didaquê também, tá certo? Como não, para não fugir muito, o vídeo não ficar muito grande, nós vamos dar continuidade aqui na lição, e na outra oportunidade que tivermos lá no canal Rascunho Teológico, nós colocaremos outras informações com respeito a esse documento interessante aqui sobre o Didaquê, ok? Outros sim, irmãos, o tópico de número 2 da lição, falar a doutrina suscita o amor. O amor na doutrina de Pedro, o comentarista aqui, ele evitou
trabalhar a questão diretamente da doutrina dos apóstolos, porque ele pegou assim uma porção de cada um e foi colocando aqui, né? O interessante de um conhecimento mais abrangente era trazer essa questão do didaquê, da didascália, ou coisas assim, mas ele simplificou aqui para que entendamos melhor, tá? Então, Pedro, o amor na doutrina de Pedro, por exemplo, o amor é a virtude que evidencia a prática da doutrina, né? A fé e seus ensinos de Pedro foram aí, moldados pelo seu relacionamento com Jesus e o que ensinou sobre o amor, foi influenciado pela marca dos últimos diálogo com o mestre, né? Em sua primeira carta, Pedro adverte aos crentes que amaram uns aos outros ardentemente. Esse versículo é a chave para a compreensão de seus ensinos sobre o amor. Então Pedro aponta aí para a transformação e mudança que Cristo operou nos crentes pelo seu amor e demonstrado na cruz. E ele diz que o amor é a maior das virtudes e que é a que valida todas as demais, né? O amor na doutrina de João, aí nós temos o amor na doutrina de Paulo, né? Qual a relação da doutrina com o amor? Alguém coloca aqui essas informações, né? Na questão de João, o amor é um tema central nos ensinos de João, por isso ele é chamado o apóstolo do amor, né? E tem sido chamado, como está escrito na lição também. É parte do conteúdo do capítulo 4 de sua primeira epístola, indica a questão essencial ao amor. Para João, os versículos 10, 11 e os versículos 19 do capítulo 4 pode ser considerado o eixo central do ensino sobre o amor. Então João afirma que Deus é quem amou e ama o ser humano primeiro, nós respondemos aí adequadamente ou não a este amor. João defende que o amor evidencia a nova vida em Cristo e o fato de conhecer a Deus, embora ele não possa aí ser visto todavia por meio do seu amor. Sua presença é revelada e percebida. O amor de Deus faz com que venhamos desfrutar da comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo. Então o amor testifica a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário em nosso favor, tá certo? E Paulo também trabalha a questão do amor nos capítulos 2 da carta de Filipenses. Paulo fala alguns pontos doutrinários a respeito do amor e ele enfatiza que o amor é a virtude a ser compartilhada entre os demais, entre os irmãos, né? E assim sucessivamente. E no tópico de número 3, nós temos aqui a doutrina gera serviço, né? Jesus também, por ser chamado, reconhecido como apóstolo, porque apóstolo é enviado, e ele foi enviado de Deus para nos salvar a humanidade, né? Então, Jesus é servo por excelência. O Antigo Testamento ele anunciou a sua chegada e suas diferentes condições, inclusive como servo. Então, no texto do Antigo Testamento apontava para o caráter do servo que Jesus assumiria, o caráter de servo que ele assumiria em seu ministério terreno, com o propósito de atender as necessidades, né? Em Isaías capítulo de número 61, versículo de número 1 a 3, aliás. Então o apóstolo Paulo, ele fundamentou seu argumento sobre o dever cristão de auxiliar os enfermos e suas necessidades nas palavras de Jesus, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos, capítulo número 20, versículo 35. Esse princípio está alinhado ao que o Senhor Jesus ensinou em palavras e obras aos seus discípulos para servirem aos outros e não a si mesmo, né? O serviço cristão na doutrina dos apóstolos, os apóstolos lançaram as bases da doutrina cristã e Cristo é o fundamento central, uma vez que o serviço foi uma das características fundamentais do ministério de Jesus e essa virtude não poderia estar fora dos ensinos apostólicos. Historicamente, o serviço a Deus e ao próximo é visto como fruto da doutrina dos apóstolos a partir dos registros no livro de Atos. Então, doutrinariamente, o apóstolo Pedro, ele ensina
que os dons espirituais devem ser usados a favor do corpo de Cristo, tratando-se como um servo, como um serviço, tratando-se como um serviço, e no mesmo contexto ele indica que o cristão é chamado a sofrer de forma semelhante, ok? Então, já no capítulo, nós temos o serviço na vida cristã. Jesus, ele é o alicerce da doutrina cristã e o modelo de servo a ser seguido. Essa é a conclusão da nossa lição. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus continue trabalhando e falando de uma forma toda especial em cada coração. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. E até a próxima aula, aula de número 10, onde estaremos estudando a lição de número Cuidado com o vento de doutrina. Isso é um perigo, temos que alertar sempre. Forte abraço a todos.